Muito bem, meus amigos, bom dia. Nós vamos só fazer uma pequena introdução a respeito dessa triste tragédia que aconteceu ontem lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque todas as vezes que nós nos deparamos com essas grandes tragédias, nós ficamos chocados, principalmente porque a nossa compreensão a respeito dessa transformação que nós sofremos, principalmente envolvidos por esse princípio da lei da destruição, que nós já estudamos aqui, essa falta de compreensão sempre dificulta o nosso entendimento. Então, quando se fala lei de destruição, conforme nós vimos, a destruição na nossa vista, ela é sempre algo que traz um grande prejuízo, mas para a natureza a destruição nada mais é do que uma transformação. Para nós que somos espíritos imortais, a perda do corpo físico significa uma transformação significativa, que é o nosso retorno ao mundo espiritual. Então nós temos o retorno ao mundo espiritual através de uma tragédia, através de uma doença, através do envelhecimento, seja lá como for, nós sempre retornaremos ao mundo espiritual. A forma como isso acontece é que nos causa grande impacto. O Espiritismo sempre nos oferece respostas para esses eventos, e sempre que acontece uma situação onde há um desencarne coletivo, nós sempre ficamos muito impressionados com o número de vítimas, número de espíritos que estão ali presentes. E aí de imediato nós temos ali várias respostas a esse respeito. Então é importante a gente lembrar sempre que, apesar da nossa incompreensão desses eventos, dos pais, dos familiares, eu conversava com a Vaninha, eu falei assim, a gente não tem como não temos como nos desvincular desse fato, do aspecto emocional, se nós pensarmos, por exemplo, que se os nossos jovens, os nossos familiares estivessem junto deles, nós estaríamos lá na mesma condição, lamentando as mesmas situações, mas Emmanuel sempre nos lembra, a respeito dessas tragédias, que nós devemos lamentar, que é natural, porque afinal de contas o nosso afeto, a nossa relação é sempre muito intensa, mas nós devemos ter a compreensão do evento, porque a partida de alguém para o mundo espiritual significa o cumprimento de uma tarefa. E todos aqueles jovens que partiram dessa forma tão trágica são espíritos que estão tendo a oportunidade de resgatarem uma experiência bastante negativa do passado. E esse resgate significa que conseguiram depurar seus corações, depurar suas consciências de erros anteriormente construídos. Chico Xavier, naquela entrevista do Pinga Fogo, ele lembra que na trajetória da vida das pessoas, na trajetória de nossas vidas, os princípios kármicos vão amadurecendo, até que chega o momento em que é a hora da colheita. E para esses jovens, aconteceu isso, todos eles dessa forma. Então, os pais lamentando, amigos lamentando essa perda tão trágica, mas nós que temos essa compreensão, temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que esses espíritos tiveram de se restabelecer, de se reequilibrarem perante esses princípios universais que unem a todos nós, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a lei de destruição, que é um instrumento importantíssimo para transformar a nossa existência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos ali uma passagem interessante que fala sobre desencarnes prematuros. O desencarne prematuro, a gente vê jovens universitários, que a gente fica pensando como pode, eles têm a vida toda pela frente. E aí então os espíritos amigos dizem para nós assim, mas a vida que eles têm pela frente, você garante que essa vida não será com sofrimento? Como é que você pode afirmar que a vida material daqui para frente será mais confortável, mais feliz do que a vida espiritual que agora eles estão vivendo? Que os amigos espirituais que estão recebendo não demonstrarão o mesmo amor
que os familiares aqui do mundo material estão demonstrando. Então, de modo geral, nós temos ali várias situações, né, várias situações em que a gente tem que ter essa compreensão da imortalidade e não simplesmente da destruição. Com relação àqueles que estão aqui no mundo material, com relação àqueles do mundo material, aqueles familiares que ficaram e tudo mais, a gente vê que, com o passar do tempo, o tempo certamente vai trazer, se não aquele confortos, mas vai trazer a conformação. Se conformam, mas não necessariamente aceitam. Né? E estar conformado significa fazer o quê? É assim mesmo. Então, cada uma das crenças que eles abraçam traz ali um tipo de resposta. Se nós temos, por exemplo, né, dentro das religiões tradicionais, é aquela questão de fé. Né? Olha, tenha fé, né, que Deus sabe o que faz, tenha fé que as coisas serão dessa forma. Então, simplesmente aceita por uma questão de fé. Mas mais do que isso, como o Espiritismo oferece para nós a fé racional, a gente aceita por um entendimento. E isso é fundamental. Então, com o passar do tempo, eles vão compreender. Né, muitas pessoas que passaram por essa dor se aproximaram dessa resposta, se aproximaram da realidade da nossa existência, e aí então terão uma compreensão maior. Então o nosso pensamento, as nossas orações são dirigidas a esses corações que sofrem tanto, principalmente para que eles compreendam. Não para que eles se anestesiem, não para que eles esqueçam, não para que eles simplesmente deixem passar essa experiência tão dolorosa, mas para que eles compreendam. Porque quando nós temos um desencarne dessa natureza, nós temos os familiares, nós temos os espíritos que passaram por isso, os espíritos que passaram por essa dor, mas todas aquelas pessoas que estão envolvidas, os familiares que estão envolvidos, esses espíritos também faziam parte dessa aprovação coletiva. Né? Porque a gente lembra sempre que quando nós vamos quando nós vamos reencarnar, nós preparamos a nossa existência, nós temos a compreensão de quem são os espíritos que estão à nossa volta e quais são as provações que eles estão ali. Então nós sabemos assim, eu sei que eu vou reencarnar, que eu terei um filho que terá uma experiência difícil, e eu vou ter que oferecer para ele o amparo necessário. Assim acontece quando nós temos em nossa família espíritos que passam por grandes doenças, espíritos que passam por provações muito difíceis, espíritos que desencarnam precocemente, espíritos que sofrem. Então nós estamos aqui para dar a eles sustentação, para que eles possam se reajustar perante essas leis. Então nós temos que vibrar e enviar os nossos pensamentos para que eles compreendam a grande importância que eles tiveram na vida desses espíritos. Para saber assim, eu fui pai daquele espírito que veio para consertar o seu próprio passado, e ele conseguiu fazer isso. Jovens que se ajustaram, jovens que valorizaram a vida, jovens que progrediram intelectualmente naquilo que eles buscaram, mas chegou a hora de partir. A forma como eles partem é uma forma muito dolorosa, mas o importante é que eles retornaram para o mundo espiritual, resgatando uma experiência muito dolorosa. Nós tivemos 240 pessoas aproximadamente nessa tragédia. Nós tivemos 300 mil em 2004, quando nós tivemos ali a tsunami lá na ilha de Sumatra. Nós tivemos 65 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos 1.200 e tantas pessoas quando o Titanic afundou. Tivemos 400 e tantas pessoas quando 2 aviões se chocaram num aeroporto. Então, os desencarnes coletivos nada mais são do que desencarnes individuais que acontecem no mesmo local. E quantos velórios estão acontecendo hoje, quantas pessoas estão desencarnando nesse momento em que nós estamos conversando. Então não pensemos na desencarnação, não pensemos na morte, pensemos simplesmente no retorno. Esse retorno ao mundo espiritual é fundamental para que eles possam se reequilibrar perante a lei divina. Importantíssimo. Com relação à sociedade, nós falamos sobre os espíritos que desencarnam, importante que eles tenham essa compreensão, que aceitem com resignação esse retorno ao mundo espiritual, para evitar que eles se revoltem, que eles se rebelem por essa experiência, porque muitos espíritos, embora aceitem essa proposta, porque aceitaram isso. Nós vamos reencarnar e naquele momento nós teremos o nosso retorno dessa natureza.
Então eles se propuseram a essa experiência, mas eventualmente acabam se esquecendo, exatamente por estarem com o pensamento ali envolvidos, né, envolvidos na correria do dia a dia, nas experiências que eles têm que viver, nos trabalhos que eles acabam realizando. Então perdem um pouco do contato, né, com essas informações. E aí voltam para o mundo espiritual e inicialmente podem se revoltar. Então, que eles tenham o equilíbrio necessário. Com relação aos familiares, tinham esse conhecimento, estabeleceram uma relação afetiva muito profunda, mas infelizmente muitas vezes sofrem, né, por não terem essa compreensão solidificada dentro dos seus corações. E com relação à sociedade, muitas vezes a gente pensa assim, mas se isso é um desencarne coletivo, se isso é uma aprovação necessária para esses espíritos, se isso faz parte do seu resgate, por que nós devemos punir os responsáveis por essa tragédia? Nós lembramos que as nossas vivências aqui no mundo material, ela é constituída de uma teia, conectando vidas, conectando caminhos, onde uns são instrumentos dos outros. Então, diante disso, a sociedade tem leis que regem o nosso comportamento dentro da sociedade. A partir do momento em que nós atuamos com negligência, a partir do momento em que nós somos displicentes nas nossas ações, em que o egoísmo acaba imperando nas nossas decisões, nós nos expomos à lei de causa e efeito perante o mundo espiritual e principalmente diante da lei da sociedade, onde nós seremos punidos de acordo com as nossas regras, com as nossas leis. O importante de tudo isso, o mais importante de tudo isso, é que nós não tratemos essas pessoas como criminosos espirituais, mas como espíritos que negligenciaram, espíritos que falharam. Mas que da mesma forma como esses jovens hoje são vítimas dessa tragédia, no passado podem ter sido algozes, responsáveis por tragédias que eles mesmos provocaram. E hoje nós lamentamos pelo fato deles desencarnarem dessa forma, mas no passado nós desejaríamos, ou poderíamos ter desejado, a execução deles. Então, aquele que comete um erro, como todos nós cometemos, teremos no futuro a condição de lamentar pelo erro deles, embaixador, mas eles responderão por isso, e não seremos nós os responsáveis, nós não somos juízes, até porque se nós condenamos aqueles espíritos, nós também seremos condenados por aquilo que nós erramos, e olha que nós erramos muito na nossa vida. Não adianta a gente pensar assim, não, eles estão errados e serão punidos. Daqui a alguns dias alguém vai botar o dedo no seu rosto e vai dizer assim, então você vai ser condenado por aquilo que você fez. Então nós não somos os juízes, porque nós não temos condição moral e nem compreensão para julgar ou condenar alguém. Eles serão julgados por eles mesmos, pelas próprias leis, por tudo aquilo que aconteceu. Então dessa forma, pensemos dessa forma assim, as nossas próprias leis, que embora não sejam justas, elas não são justas porque nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, nós não podemos criar leis perfeitas, né? Leis perfeitas. Então, dessa forma, nós temos que a justiça divina, a justiça da sociedade vai tomar suas decisões, a justiça de Deus vai também responsabilizá-los de acordo com aquilo que cabe a eles, e futuramente cada um vai responder por aquilo que faz. Então nós temos que pensar sempre dessa forma, todos os aspectos da situação, com serenidade, com equilíbrio, com compaixão por todos aqueles que passaram por essa situação, aqueles que foram vítimas nessa experiência atual, nos seus familiares que sofrem, nos seus amigos que sofrem, naqueles que cometeram um erro também. Todos eles necessitam do nosso amparo. Pensemos dessa forma, né? O Guga lembrou, né, que desencarnes coletivos sempre estão ligados a grandes karmas coletivos, né? Tudo, né? Toda vez que eu passo por uma experiência dolorosa individualmente, significa que eu cometi um erro. Todas as vezes que nós temos ali pessoas que passam por experiências dolorosas, não significa necessariamente que todas as pessoas que desencarnaram naquele evento cometeram os mesmos crimes no mesmo local, na mesma época. Muitas vezes uma experiência daquela natureza junta grupos cuja necessidade de passar por aquele tipo de trauma acaba se unificando naquele ponto. Então a gente pensa assim, um avião que cai, todas as pessoas que estavam naquele avião foram pessoas que se jogaram ou jogaram pessoas ao mesmo tempo de um abismo? Não. Muitas vezes eu não tenho nada a ver com aquele grupo, mas aquela experiência é necessária para mim. E é isso que importa para todos nós. Então,
todos eles ali estão aprendendo, estão se desenvolvendo, a família também está aprendendo, porque a perda de um ente querido também é uma provação muito difícil, principalmente quando não se tem compreensão, quando não se tem a fé, quando a gente vive assim nosso apego, nosso egoísmo. Isso também é uma experiência do desapego forçado, principalmente. Então, tenhamos essa compaixão de todos esses espíritos e façamos as nossas preces principalmente voltadas para isso, para dar todo o amparo necessário para que eles possam se reequilibrar. Isso é que é fundamental para todos nós. Tá? Mais alguma coisa, meus amigos, que vocês queiram conversar sobre isso? Porque a gente vê a mídia explora muito mais por sensacionalismo do que por compaixão. A gente vê todos os canais de televisão falando a mesma coisa, com informações que não são relevantes, informações que são invasivas, invadindo a privacidade das pessoas, com aquela frieza jornalística de você mostrar o fato para poder ganhar audiência, sem se preocupar com a dor, com o sofrimento daquelas pessoas, mesmo que os jornalistas utilizem aquela voz de nossa, nós estamos sofrendo muito, vamos ouvir o depoimento, isso tudo é exploração. Esses fatos dizem respeito à experiência dolorosa daquelas pessoas. A partir do momento em que a nossa imprensa, a nossa sociedade invade apenas a título de curiosidade, isso mostra exatamente o egoísmo. Então não alimentemos essa publicidade negativa, não alimentemos essa fome voraz para conquistar audiência, para conquistar números. Isso tudo faz parte ainda da nossa sociedade egoísta. É uma demonstração falsa de compaixão, muito mais interessada na desgraça, né, porque a gente sabe que as tragédias sempre dão ibope, e quanto mais você mostra, mais as pessoas se interessam, e as pessoas vão alimentando isso cada vez mais. A Olivia colocou, né, pelo que entendi, então essas pessoas tinham mesmo que desencarnar, esses jovens. As pessoas desencarnam, Olivia. As pessoas vão desencarnar com 80 anos, com 50 anos. Hoje nós temos, por exemplo, uma mulher que pode estar tendo um aborto nesse momento porque o seu organismo não consegue sustentar aquela gravidez. Nós temos alguém que está sendo atropelado, nós temos alguém que está... Todo mundo desencarna. Os desencarnes coletivos mostram pessoas que passam pela mesma experiência e muitas vezes estão vinculados com situações semelhantes no passado. Então a gente se impressiona pela quantidade de gente que desencarna ao mesmo tempo, pela forma que desencarnou, pela idade que desencarnou, mas tudo isso faz parte da nossa existência. Hoje quantos jovens nós temos desencarnando hoje? Um aqui no Brasil, um na República Tcheca, outro no Japão, outro na África. Quantas pessoas? As guerras civis que acontecem na África, por exemplo, onde nós temos jovens sendo mutilados por minas terrestres, jovens que matam uns aos outros, pessoas que passam por epidemias. Tudo isso está acontecendo no nosso mundo porque é uma característica do mundo que a gente vive hoje. Então, desencarnar não significa destruir. Desencarnar significa sair de uma experiência dolorosa do mundo material e voltar para o mundo espiritual e recomeçar o seu ciclo existencial. Isso tudo faz parte desse processo evolutivo que todos nós seremos submetidos. Nenhum de nós aqui é imortal, pelo menos fisicamente. Nós desencarnaremos também no momento preciso, né, da nossa necessidade. Fundamental. Né? O Sadiq colocou para nós, né, que ontem tinha jornalista que já estava condenando. É natural. As pessoas condenam e tudo mais porque não tem essa compreensão. Mas isso é muito mais movido pela revolta, né, pela nossa inconformidade, do que por uma condenação propriamente dita, né? Nando colocou, né, agora a pergunta de sempre, né, eles desencarnaram já com essa missão, já estava planejado. Tudo na nossa vida vem planejado, Nando. Tudo na nossa vida tem esse planejamento, né, de todos eles vivenciarem experiências assim. Quando vão passar, por exemplo, espíritos que estão comprometidos, né, comprometidos com eventos do passado, se unem no momento preciso. Né? Imagina, por exemplo, vários espíritos que planejaram reencarnar naquela cidade, naquele local, naquela mesma época, para todos se encontrarem no mesmo ponto e vivenciar essa experiência coletiva. Imagina isso. Né? Por isso, então, quer dizer, é o acaso que determina tudo isso? Obviamente que não. Né? A Iris colocou para nós também aqui que esse momento sirva de sensibilizar as pessoas, principalmente dentro do lar, né? Porque não adianta nada eu ficar lamentando o que aconteceu com o outro, não mudar, né, minha atitude com quem está próximo a mim. Também isso tudo serve de aprendizado. Né? E a gente lembra sempre que quando se fala em grandes tragédias, catástrofes naturais, guerras, epidemias e tudo mais, os espíritos lembram para nós que isso muitas vezes é necessário, esse choque é necessário para sensibilizar as pessoas.
né? Você se sensibiliza com aquilo que aconteceu e você começa a se tornar mais solidário. A gente vê isso nas grandes enchentes, terremotos, furacões, tsunamis e tudo mais. Então a gente vê isso acontecendo, todo mundo se sensibiliza. Mas depois a gente vai se anestesiando de novo. Porque essa compaixão que a gente sente nesse momento, ela vai simplesmente adormecendo, porque as coisas voltam ao normal. Só que esse voltar ao normal para nós significa cada um por si, Deus para todos. Então esse nosso egoísmo ainda vê dessa forma, né? De pensar assim, tá tudo bem, então eu não preciso me importar com ninguém. Aí quando acontece uma tragédia com essa, todo mundo começa a chorar, lamentar, mandar roupa, mandar comida, vai prestar assistência e tudo mais. Então enquanto nós continuarmos vivendo essa individualidade egoísta e não pensarmos na coletividade fraterna, nós continuamos vivendo dessa forma, passando por experiências de choque, para que a gente possa se sensibilizar e ver a vida exatamente nessa fragilidade que nós vivemos hoje. Né, deixa eu ver aqui, o Luiz colocou, mas bom dia, Luiz. Né, compreendemos que não deixa de doer, e muitas vezes a dor supera e traz revolta. Sim, a dor, nós não somos simplesmente pessoas que conseguem neutralizar completamente o afeto. São pais que viveram em função dos seus filhos, planejaram o futuro daqueles jovens para que pudessem prestar a universidade, a melhor escola, a melhor educação que tiveram, amaram seus filhos e tudo mais. Isso não tira a dor. Mas como a gente lembra sempre, lamentemos, mas tenhamos essa compreensão, para evitar que essa revolta, né, simplesmente interfira nesse processo de evolução, porque os jovens que desencarnaram, chegando no mundo espiritual, eles terão essa compreensão do porquê as coisas acontecerem daquela forma. Isso aconteceu daquela forma? Muito bem. Então, por que era necessário? Porque meu passado foi dessa forma, porque através dessa experiência eu aprendi tal coisa. Durante o período em que eu vivi no mundo material, eu tive a oportunidade de construir isso tudo. Ou perdi a oportunidade de construir tal coisa daquela forma. Então, chegando no mundo espiritual, eles vão falar assim, bom, agora que eu compreendo, eu vou dar sequência. Mas como é que eles vão conseguir dar sequência se os familiares estão prendendo-os com a revolta que eles sentem? Quantos espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas pedindo para que os pais se tranquilizem, que aceitem, para que eles possam ter essa tranquilidade? Acontece aquele processo de obsessão invertida do mundo material para o mundo espiritual, da revolta, do apego, da inconformidade. E os jovens precisam dessa libertação, precisam do apoio. Já que você está aí, então tem esse apoio. Imagina, por exemplo, um jovem que viaja de um país para outro para poder viver uma experiência acadêmica, uma nova moradia e coisa e tal, e os pais ficam chorando o tempo todo para eles voltarem. Como é que eles vão ter a tranquilidade de se desenvolverem? Eles voltaram para casa. A casa não é aqui. A casa é lá. Quando você volta para casa, você volta para recomeçar, para fazer um novo planejamento da sua vida a partir daquele momento. Mas como é que você vai conseguir fazer isso se nós aqui do mundo material não permitimos que eles façam isso através dos pensamentos e dores? É dessa forma que a gente pensa, né? O Nando colocou, né, mas encarnaram já para sofrer? Eu prefiro acreditar que já tinham outro plano de resgate, mas a situação os atraiu magneticamente. Mas o que significa encarnar para sofrer? Todos nós que encarnamos estamos aqui em sofrimento. Essa ideia que a gente tem de conforto e felicidade aqui do nosso mundo é extremamente equivocada. Nós estamos aqui sofrendo exatamente porque o nosso mundo material é um mundo de privações. Eu sofro de doença, eu sofro por um sentimento não correspondido, eu sofro por uma questão social, uma questão psicológica, uma questão financeira. Todos nós passamos aqui as nossas dificuldades. E esses jovens, essas famílias não foram únicas. Provavelmente a gente pode imaginar que na véspera dessa tragédia, quantos jovens desencarnaram em virtude de acidentes automobilísticos, em virtude de doenças que estavam hospitalizados. Então, na verdade, o processo de transformação que o nosso mundo vem vivendo, ele é regido por regras que nós não temos a compreensão. Mas que isso faz parte da natureza da vida. Quer dizer, estão voltando para o mundo espiritual. A forma como você volta, o dia que você volta, isso tudo faz parte da experiência de cada um. Então nós, pela nossa limitação de entendimento, nos revoltamos e lamentamos. Mas para eles tudo estão seguindo um planejamento que foi elaborado, né, com profundidade, com detalhamento, para que eles possam se regenerar, se recuperar. Mais importante de tudo. Né, a Ju colocou, né, naquele mesmo horário poderia ter outros pais chorando pelos seus filhos desencarnados em drogas, acidentes, etc. Poderia não, eu com certeza teria, Ju. Quantos desencarnes acontecem todos os dias?
Se você vai em cemitérios, por exemplo, quantos velórios estão acontecendo, quantos sepultamentos estão acontecendo, quantas funerárias estão preparando velórios, quantos hospitais estão preparando os corpos que desencarnaram. Isso acontece todos os dias. Da mesma forma que esses jovens todos partiram, quantos nascimentos aconteceram nesse dia? Quantos partos estavam acontecendo das 2 às 3 horas da manhã, por exemplo, naquele tempo? Então os espíritos estão indo e vindo o tempo todo. Quantas famílias comemoraram e celebraram, celebraram o nascimento de suas crianças, uma pequena criança, um bebezinho que estava nascendo, um bebezinho que está sendo gerado. Então, na verdade, a maravilha da vida, que é gerar e transformar, na nossa perspectiva é muito diferente. Quantos espíritos estão comemorando a chegada desses jovens no mundo espiritual? Que bom que vocês voltaram, e nós estamos aqui, que pena que vocês foram. Aí a gente vai no hospital, numa maternidade, e diz assim, que bom que você nasceu no mundo espiritual, que pena que você foi. Porque quando você nasce aqui no mundo material, você está nascendo para provas e expiações. Quando você volta para o mundo espiritual, você volta cumprindo missões. Nós lamentamos aqueles que partem cumprindo missões e nos congratulamos para aqueles que chegam para o sofrimento. Então nascer e morrer faz parte de um processo. O espírito imortal, ele continua sendo aquilo que ele é, passando por suas experiências, seus aprendizados, e ele vai seguir para todo sempre, até o momento em que ele, primeiro, não precisa mais continuar aqui vivendo nesse mundo, e segundo, depois ele vai continuar evoluindo com um espírito mais elevado que é. Exatamente, Said, essas fazem parte, é a nossa perspectiva de destruição. Hoje a gente diz assim, está muito na nossa mente ainda, isso não é falta de sensibilidade, mas a gente tem que ter bastante racionalidade. A gente vê assim, ontem, por exemplo, esses jovens todos desencarnaram. Há 10 anos nós tivemos uma tragédia, há 15 anos nós tivemos outra tragédia. Quando aconteceu o tsunami, por exemplo, a gente via 300 mil pessoas desencarnando ao mesmo tempo. A gente falava assim, poxa, mas que tragédia. Muitos de nós não tínhamos vínculos afetivos nenhum com aquelas pessoas. E nem por isso a lei natural deixou de cumprir o seu papel. Hoje, por exemplo, aconteceu isso aqui no Brasil. Se você vai lá nos confins da Ásia e diz assim, você sabia que lá no Brasil 300 jovens desencarnaram lá numa boate, tal, eles vão dizer assim, ah é? Ah, tá. Então, na verdade, a nossa visão passional da situação tira a nossa racionalidade. Então nós temos que manter os nossos sentimentos, mas a nossa razão e compreensão por essa visão espiritual deve prevalecer, porque do contrário a gente sempre vai se manter em desequilíbrio o tempo todo. Luiz colocou para nós aqui é que as mortes coletivas ainda nos comovem mais que as mortes em pequenos grupos individuais, mas a morte é a mesma, uma passagem entre o mundo material e espiritual. Sim, o processo é o natural, o processo é sempre o mesmo. É essa compreensão que nós temos que desenvolver, é essa sabedoria. E quando a gente fala, muitas vezes a gente vê assim em sepultamentos, em velórios, quando nós conseguimos adquirir um equilíbrio dentro dessa visão espiritual, muitas pessoas dizem assim, mas você não vai chorar? Você não vai fazer um escândalo lá no velório, porque afinal de contas você perdeu seu pai? Você não vai ficar gritando, revoltado com as coisas? Eu vou falar assim, não, eu tenho a compreensão de que ele partiu. Nossa, como você é insensível. Então a visão vem assim, a insensibilidade confundida com a racionalidade, com a compreensão. E isso nós conseguimos adquirir com o tempo. Ver esses jovens, imaginemos assim, essa caravana de jovens voltando para o mundo espiritual e aquele grupo de espíritos amigos recebendo ele de volta em casa, abraçando, confortando, parabenizando por aquilo que eles construíram na vida deles. E do lado de cá nós estamos revoltados. Então pensemos assim, na alegria desses espíritos que recebem e no cumprimento de dever que esses espíritos conseguiram alcançar. Fundamental. A Ju colocou que hoje pela manhã, muitos jornais de muitos lugares do mundo só falavam disso, né? Sim, nós vimos aqui no Brasil também. Né? Porque sempre choca, não tem como, né? Então, meus amigos, pensemos dessa forma, né? Essa serenidade, esse equilíbrio, para vermos que simplesmente é a natureza agindo e o espírito mortal está simplesmente num trânsito de uma experiência para outra e a vida deles vai continuar. E esses espíritos vão se desenvolver e vão conseguir compreender também com o passar do tempo. Muitos deles que conhecem o espiritismo terão uma compreensão melhor do que passaram,
Muitos daqueles que não conhecem o Espiritismo vão se aproximar do Espiritismo, outros daqueles que têm a sua fé vão se fortalecer mais que na sua fé, e o que a gente espera é que todos eles tenham essa compreensão, essa resignação. Olivia colocou: antes de reencarnar, sabiam que ia desencarnar? Todos nós sabemos, nós só não lembramos, né? Sabem que vão desencarnar dessa mesma forma, né? Nós sabemos a forma como nós vamos desencarnar, só não lembramos porque, se nós lembrássemos como a coisa ia acontecer, a gente teria medo de saber, a gente teria medo de viver. Imaginemos assim, por exemplo, que eu planejei meu desencarne aos 45 anos de idade, tenho 44 hoje. Imagina eu o ano que vem ficar pensando assim: o ano que vem eu vou embora. Como é que eu vou conseguir viver a minha vida? O medo que eu vou ter, o desespero que eu vou ter. Então, na verdade, assim, a gente tem que ter essa liberdade de agir, mas tudo na nossa vida é assim, dessa forma. Né, Ju? Você quer me quer até os 100 anos, né? Tá bom, né? Beleza, você vai antes de mim, depois eu fico até os 100, né? Só porque você quer. Né? Então é dessa forma, meus amigos, né? Pensemos assim. Né? Tenhamos essa tranquilidade no nosso coração, não alimentemos a revolta contra aqueles que cometeram esse erro, porque eles também já acabaram de adquirir a cota de provas e expiações futuras, que vai ser muito dolorosa, e depois de um tempo essas mesmas pessoas que hoje nós estamos condenando, nós vamos lamentar pelo desencarne deles. Então sempre pensemos assim, vamos envolver todas as pessoas assim, no equilíbrio, na serenidade, para que eles possam se restabelecer e compreender esse processo que estão vivendo hoje. Né, para fechar, o Luiz colocou aqui, né, meu primo soube que ia desencarnar no ano seguinte, entrou em depressão, quando achou que não ia desencarnar, aconteceu. Né? Pois é, quer dizer, essa depressão o limitou, né, o privou de muitas experiências importantes que ele poderia viver na vida dele pessoal, na construção da vida dele e tudo mais. Né? O Júnior colocou para nós: meu irmão viveu isso, né, tinha medo de morrer aos 50, né, pelo fato de ter acontecido isso com meu pai. Felizmente, ao completar a idade, ele parou de pensar assim. É importante, né, da gente se desprender disso. Né? O medo da morte, né, é exatamente a falta de compreensão. Na verdade, a grande preocupação que a gente tem, porque todo mundo gosta de fazer uma viagem, né? Poxa, se eu pudesse morar no exterior, se eu pudesse morar numa outra cidade, eu ia adorar fazer isso. Então a gente está ali mudando de um ambiente para outro. A grande preocupação que a gente tem é o medo do sofrimento desse processo. Porque a morte para nós tem uma imagem bastante negativa ainda. Né? Então essa imagem negativa de destruição, de sofrimento, de luto, de sepultamento e tudo mais. Mas pensemos na viagem. Não pensemos na forma como nós vamos viajar. Pensa assim: olha, não esqueça que daqui a um tempo você vai viajar para um lugar que é maravilhoso e encontrar com pessoas maravilhosas. Simplesmente assim. Não importa o meio como isso vai acontecer. E por mais serenidade que a gente tenha, a gente vai ter essa preocupação, esse medo, é inevitável. A expectativa disso acontecer, será que vai ter sofrimento ou não vai? Será que no momento em que eu for embora as pessoas que eu amo vão ficar só em sofrimento, vão ficar desamparadas? Como isso vai acontecer? Né? Sadia colocou, né, que quando a gente perde o medo da morte, a gente vive melhor. Sim. A confiança de continuar vivo, principalmente. Você perdeu o medo da morte, a confiança de você continuar vivo. Não importa em que ambiente você faça. E aí então você vive a sua vida elaborando projetos que vão continuar no seu futuro. Então, quer dizer, eu consigo viver dessa forma. Claro que eu tenho todas as preocupações do mundo, né? Então, do que vai acontecer com a minha família, comigo, aquela coisa toda, mas eu estou vivendo assim, me preparando para que quando chegar o momento de eu chegar no mundo espiritual, eu vou dar continuidade nos meus projetos. Eu não vou simplesmente parar uma vida e começar outra. A minha vida vai ter continuidade. Aquilo que eu estou aprendendo hoje, aquilo que eu estou desenvolvendo hoje, a compreensão que eu estou adquirindo, as imperfeições que eu estou conseguindo me depurar, as tendências que eu estou conseguindo resistir, tudo mais, isso vai me preparar para ter continuidade no futuro. Então a gente tem que viver a nossa vida linear e não simplesmente em blocos. Você vive esse bloco, apaga tudo, começa o próximo. Acaba esse, apaga tudo e continua. Essas pessoas viveram assim também. Estão continuando. Muitos daqueles jovens, que infelizmente nós não conhecemos, certamente participavam de evangelização, participavam de reuniões espíritas, se viam como espíritos imortais. Naturalmente não estavam se preparando para aquela tragédia, mas estavam adquirindo compreensão da forma como eles viviam. Então tudo vai acontecer com naturalidade. Basta que a gente simplesmente tenha essa compreensão, tenha esse equilíbrio, essa serenidade,
para ver esse momento como mais uma experiência. Nós somos espíritos imortais. Quantas desencarnações nós já tivemos, nós individualmente? Um espírito amigo certa vez disse que nós temos pelo menos 7.000 encarnações nas costas. Isso significa 6.999 desencarnações. Por que a gente está preocupado com a próxima, depois de ter passado por tantas vezes por isso? Vejamos dessa forma então, meus amigos. Tenhamos essa compreensão. E principalmente serenidade. Não alimentemos a revolta, não alimentemos a dor, o sofrimento, mas vamos ali exalar serenidade, equilíbrio, fé e conhecimento que todos nós temos principalmente. Tudo certo, pessoal? Bom dia, pessoal que chegou. A gente estava fazendo aqui um pequeno bate-papo sobre esses fatos que aconteceram ontem, né? O fato que aconteceu ontem bastante trágico. A gente estava trazendo aqui aquilo que o Espiritismo nos proporciona de compreensão, de conhecimento, sobre aquilo que diz respeito aos espíritos, sobre aquilo que diz respeito aos familiares e sobre aquilo que diz respeito à sociedade de modo geral. Aqueles que sofreram a tragédia e a sociedade de modo geral. A mídia, a forma como a mídia aborda tudo isso, o sensacionalismo que gira em torno dessa situação. E nós, como fiéis da balança, pensando com esse equilíbrio todo. Beleza, meus amigos? Podemos seguir então com o nosso estudo de hoje? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Tudo tranquilo? Olivia, tudo tranquilo que você tinha me perguntado? O Brás colocou aqui, né, de agora em diante isso vai ser quase uma rotina, porque a população na Terra dobrou, né? Os desencarnes coletivos sempre aconteceram, né? Então a gente está aqui, a quantidade de espíritos que tem vai ser a quantidade de tragédias que vão acontecer, e elas sempre aconteceram, né? Muito bem, vamos lá então, pessoal. Nós estamos fazendo o nosso estudo sobre o livro dos médiuns. Pois é, Sandra, né? A expectativa, né? A Sandra também passando por uma experiência difícil, né? O tio ali próximo da desencarnação em virtude de uma doença grave que sofre. E aí então, daqui a pouco pode ter a notícia de que ele partiu para o mundo espiritual e vai lamentar pelo sofrimento dele, por essa dor que ele já sofre atualmente. Eu comentei com vocês já, só para quem não conhece ainda, eu vou só fazer aqui uma lembrança. Certa vez eu estava dando uma aula para um grupo de alunas, era mais ou menos umas 5 alunas, era uma véspera de uma prova de física que elas iam ter. E aí então livros de física abertos em cima da mesa, cálculos e mais cálculos para poder fazer e tudo mais. E de repente o telefone toca, no meio da aula. Aí de repente uma atendeu o telefone e começou a chorar. Aí eu parei e falei assim, tudo amigas da minha sobrinha, então eram bem familiarizadas com a casa. Aí eu comecei a olhar para elas assim, o que está acontecendo? Era a mãe de uma delas, que não estava ali presente, né, mas que fazia parte do grupo, que tinha acabado de desencarnar porque ela tinha câncer em estado terminal. Naquela aula de física, véspera de prova. E eu falei, e agora, meu Deus, o que eu faço? Aí a gente parou, aquela coisa toda, e começamos a conversar. Uma era evangélica, minha sobrinha espírita, a outra tinha um pouquinho de tendência para o espiritismo, a outra era católica, a outra não tinha nenhuma afinidade religiosa, ou pelo menos não era praticante de nenhuma religião específica. E qual a linguagem que eu vou utilizar para falar com adolescentes de 15, 16 anos de idade, com religiões diferentes, compreensão da vida ainda muito restrita àquele mundo que elas vivem, diante dessa dificuldade? Aí começamos a conversar. Aí foi aquele trabalho inverso. Em vez de falar da dor, da perda daquela amiga, daquela mãe, a gente pensava assim, ela estava no hospital, sofrendo aquela doença terminal, passando por aquele processo extremamente doloroso, e a gente tinha duas escolhas, que ela parasse de sofrer ou que ela continuasse sofrendo. Qual seria a escolha? Aí todas elas diziam assim, a gente gostaria que ela parasse de sofrer. Ele falou assim, então, mas como é que vocês gostariam que isso acabasse, né, que esse sofrimento acabasse? Que simplesmente acontecesse alguma coisa que tirasse a experiência que ela estava vivendo, que alguma coisa miraculosa acontecesse que simplesmente fizesse aquela doença desaparecer? Ou o único processo natural que era realmente a conclusão era uma doença terminal que ela estava vivendo? Né? Quer dizer, ela estava sendo consumida, a família sofrendo, o hospital o dia todo, a preocupação do telefone tocar e tudo mais. Então,
Como resolver essa questão? Ela falou assim, o único jeito seria realmente isso acontecer. Eu falei, mas não é a morte da destruição. Imagina, por exemplo, que ela é ali usei naturalmente aquele exemplo da borboleta, né? Imagina que um casulo e uma borboleta. De repente o casulo seca, racha, a borboleta sai voando. Imagina ela como sendo a borboleta que está indo embora de um casulo danificado. Aí no final das contas a gente estava contando piada sobre morte, né? Porque ficou muito mais fácil, né? Aí depois de dar uma acalmada direitinho, a gente conseguiu rever os exercícios depois de uma meia hora de bate-papo. Né? A aula seria ali de mais ou menos 1h30, a gente ficou ali umas 3 horas nesse processo todo, né? Então a gente vê exatamente isso, quer dizer, acontece na vida de todo mundo. É simplesmente a forma como nós visualizamos a experiência que vai fazer a diferença. Então imaginemos assim que naquele momento em que aquela boate estava incendiando, várias borboletas estavam voando pelo teto daquela boate indo em direção a alguma luz no céu. Pronto. Nessa linguagem infantil, nessa linguagem jovem, a gente conseguiu fazer exatamente luzes saindo daquele local que eram exatamente os espíritos que estavam ali. E quantos espíritos estavam naquele momento envolvendo aqueles jovens para poder recolhê-los? Quantos espíritos estavam de prontidão na frente daquele local, esperando simplesmente dar o horário em que aquela coisa toda ia acontecer? Vamos ficar aqui pronto, esperando, porque daqui a pouco nós teremos aqui amigos para levar de volta para casa. E de repente a tragédia aconteceu, começaram a entrar no ambiente e tirar todos os espíritos daqueles corpos, sendo resgatados exatamente para terem continuidade. A beleza desse processo, a beleza da fraternidade espiritual, a beleza do amor diante disso tudo. E quantos familiares estavam junto a essas famílias, familiares desencarnados, estavam junto a essas famílias abraçando-os por isso. Abraçando, tenha fé, tenha confiança, que tudo estava planejado, tudo está acontecendo porque é necessário. A beleza dessa fraternidade universal que une a todos nós. A Miriam colocou, né, por isso é importante nossa vibração boa, e não de tristeza, ajuda muito nesse processo. Sim, sem dúvida. Nós nos influenciamos uns aos outros, principalmente. Pensemos nos dirigentes, né, dos governantes, administradores que vão ajudar essas famílias nesse momento, na imprensa que tem que levar uma mensagem edificante, não simplesmente ficar alimentando, né, como se fossem urubus em cima daquela decomposição. Então pensemos também nos familiares, pensemos nos espíritos amigos, pensemos nesses jovens, tudo pensando assim no processo construtivo que aconteceu nesse momento. E que vão acontecer outros. No próximo evento que acontecer, a gente vai ter a mesma visão, vai ter o mesmo comentário. Semana passada mostrou um avião na Rússia que diz que caiu e 150 pessoas desencarnaram. Todo mundo estava ali preparado naquele momento, naquele local, vários espíritos dentro daquele voo, esperando o momento de resgatar aqueles espíritos. E assim a coisa vai acontecendo. Então é isso, meus amigos, né? Tenhamos essa visão amorosa. Eu não vou nem dizer visão otimista, porque otimismo é algo muito pessoal. Não é uma questão de otimismo, é uma questão de amor. Amor pelo processo, amor pela lei, né, amor pela justiça divina. Esses espíritos acabaram de tirar uma mancha muito grande de seus corações. Essa mancha pelos erros do passado, essa mancha pelos seus próprios históricos. Então acabaram de resgatar, de quitar uma fatura muito dolorosa que estavam ali presentes, né, em suas consciências, em suas histórias. Né? Vamos lá, meus amigos. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esse assunto? Alguma dúvida que vocês tenham? É claro que a gente fala isso, né, pela compreensão que o Espiritismo nos dá, mas ninguém gostaria de viver uma experiência como essa. De imaginar assim, se isso acontecesse na minha família, por exemplo, qual a compreensão que eu teria? Seria dentro das minhas possibilidades. Mas eu vou tentar ao máximo não alimentar uma revolta por isso tudo. Né? É assim, né? A compreensão não significa insensibilidade. Deus sabe como estão sofrendo aquelas pessoas, como aqueles corações estão partidos, como aqueles corações estão ali dilacerados, quantas histórias foram destruídas, quantos anos eles vão chorar por aquilo tudo ainda, quantos pais estão desesperados. E só quem vive isso sabe como dói.
Eu conversava com a nossa amiga Rosana Madjaroff, né? Pois é, exatamente, né, Sandra? Só o doente não chora, todos os familiares choram, né? Eu conversava com a nossa amiga Rosana Madjaroff, vocês conhecem, né? Por que não chora, Sandra? Porque normalmente o paciente sofre muito. E, na verdade, ele quer que aquela dor acabe. Ele quer que aquela dor acabe, né? Então, na verdade, ele não está pensando na morte, ele simplesmente está pensando no alívio. Mas a família que está lúcida, que está envolvida com tudo aquilo que está acontecendo, tem aquela preocupação de: eu não quero perder, eu não quero que você vá. Imagina, por exemplo, o tio da Sandra que ela colocou agora, tem um câncer terminal no rim, que logo o coração pode parar e o telefone toca. E a família dizendo assim: eu não quero que você vá, eu não quero que você morra, eu não quero isso. Quer o quê? Que ele continue sofrendo da forma como ele sofre? Se pensar que ele é um espírito mortal, imagina assim que a borboleta vai partir. Mas ela não vai sumir definitivamente, ela simplesmente vai sair daquele sofrimento todo. Vai tranquilizar a família vai poder continuar vivendo a sua vida, desprendida daquele processo doloroso de você ficar indo para o hospital, preocupado com a dor, preocupado com o telefone, preocupado com contas que vão chegar. De repente volta para casa, né? Tá em casa? Pois é, a mesma coisa, né? Acaba sendo assim também. Então eu conversava, né, um tempo atrás com a nossa amiga Rosana, e aí então a gente estava relembrando, né? Ela veio aqui em casa assim, às vésperas do Natal, a gente conversava sobre como as coisas aconteceram, né? Ela tinha recebido, era a 26ª psicografia da Tatiana, filha dela. Para quem não conhece, né, é só colocar lá psicografia Tatiana no YouTube, que vocês vão ver ali as várias psicografias que a filha da Rosana enviou para ela através do nosso amigo Celso Almeida, e agora também de outro médium lá de Uberaba. E eu falava assim: Rô, como é que aconteceu? Como é que a coisa aconteceu? Ela falou assim: eu estava em casa, o telefone tocou, era uma voz de homem, disse assim: por favor, eu queria falar com os pais da Tatiana Madjaroff. O coração dela gerou, e ela falou assim: sou eu mesmo. Aí eu falei assim: aqui é o tenente fulano de tal, da polícia rodoviária, e aconteceu um acidente com a sua filha. E nós precisamos que vocês venham para cá. Ela é de São Paulo, mas ela estava viajando em Santa Catarina, se não me engano, e ela estava indo de uma cidade para outra visitar uma amiga. Era uma jovem de 20 e poucos anos, fazia universidade de medicina, tinha ali uma experiência muito grande, né, com viagens, aquela coisa toda, né, estava assim tudo no alto, né. E aí então a Rosana ligou para o marido dela, né, eles estavam separados já na época, falou assim: olha, corre para lá, que ligaram lá de Santa Catarina. Pegou o primeiro voo que tinha, foi para lá, chegou lá e receberam notícia de que o carro que ela estava dirigindo sofreu um acidente e ela desencarnou. E aí então ele ligou de volta e falou assim: a nossa menina foi embora. E aí então o mundo dela simplesmente desabou. Aí de lá para cá foi aquela peregrinação de sofrimento, de ir a centros espíritas e tal, até que ela começou a se comunicar. E aí a primeira comunicação dela que vocês vão ver, a Vaninha colocou aí, né, www.saudadeadeus.com.br, que é exatamente ali o site da Rosana, que tem ali a seção de psicografias, e várias psicografias estão ali, de outras famílias também, que muitas famílias escrevem para a Rosana, mandam as psicografias que receberam e a Rosana publica, né? E ali vocês vão ver várias histórias. E a da Tatiana é legal, que são 26 comunicações. Ela já até publicou um livretinho que ela distribui, coisa e tal, só que já está bastante desatualizados, porque vieram outros depois, né? Então 26, então isso vai dando uma sequência na evolução dela, né? Como foi a chegada no mundo espiritual, o reencontro com outros amigos, com outros familiares que já tinham desencarnado antes, né? O aprendizado que ela teve, o trabalho que ela começou a realizar, jovens que ela estava ajudando também, que ela falava inclusive nessa última comunicação que o curso de medicina que ela fez não parou pelo fato dela ter desencarnado, que no mundo espiritual ela também estava envolvida com essa parte de atendimentos e tudo mais, né? Então mostra exatamente isso, né? Quer dizer, você desencarnou, a vida acabou? Não acabou, ela simplesmente se transformou, mas ela continua naquele ciclo. Então dê uma olhadinha nas psicografias,
principalmente da Tati, porque ela é uma jovem, na mesma idade desses jovens todos, né? E o dela não foi diferente. Enquanto esses jovens desencarnaram no incêndio, asfixiados por aquela fumaça tóxica, né, que acabou envolvendo todo aquele ambiente, no caso dela foi o impacto de um carro, ela teve uma fratura de tórax, teve hemorragias das mais diversas, Deus sabe quanto tempo demorou para ela desencarnar até ela ser atendida. Então, quer dizer, a dor que ela sentiu não foi diferente desses jovens também. Mas vocês lendo essa psicografia, vocês vão ver como foi no mundo espiritual a partir da primeira comunicação. Que ela falava assim, eu não quero falar de sofrimento, eu não quero falar de dor, eu quero falar de vida. Né? Então, dê uma olhadinha, então peguem ali na sequência, estão todos eles publicados. Então são 26 textos que tem nesse site, dessa jovem, e mais tantos outros de outros familiares, de outros jovens também. Né? Teve até nosso amigo, o filho da nossa amiga Miriam também, que era uma outra amiga que frequentava aqui a nossa sala, que era o João, que também era estudante de medicina, que também desencarnou em virtude de um acidente e também se comunicou com ela. Inclusive no Centro Espírita de Uberaba, quando o João trouxe a comunicação, a Tatiana estava junto com ele, porque foi ela que conduziu ele até o centro. Então a gente vê assim que simplesmente você muda de cidade. Né? Apareceu Sinfonia, está aqui, ó. Tá aqui certinho publicado. Né? A Francis colocou, né, dentro desse assunto, você não acha precipitado alguns espíritas no calor dos acontecimentos postarem opiniões, ou mesmo postagens no Facebook falando da interpretação de que essa tragédia é resgate coletivo e tudo mais? Não seria mais condolente uma postura de solidariedade às famílias que estão sofrendo consolo, ao invés de terem interpretações que fogem à compreensão de muitos que nem conhecem a doutrina? Francis, nós temos duas situações desse lado. Né? Primeiro que a compaixão é fundamental, mas o esclarecimento também. Porque diante da dor você tem o sofrimento e você tem a revolta. Certamente quando se fala num resgate coletivo, os espíritos nos passam que normalmente essas tragédias coletivas envolvem espíritos que estão comprometidos com certa história, mas não significa necessariamente que todos que estavam ali passaram por esse processo. Né? Quando se fala sobre as opiniões, as ideias que fazem, né? Muitas vezes tem até histórias que são publicadas, eles desencarnaram por causa disso no passado, porque fizeram isso no passado. Isso certamente é simplesmente especulação, mas é fundamental que junto com a consolação você traga também esclarecimento, muito mais porque as postagens que foram para o Facebook, por exemplo, não foram para aquelas famílias, porque elas não estão vinculadas no Facebook preocupadas com o que estão escrevendo. Eles estão sofrendo, cuidando dos filhos, cuidando dos amigos e tudo mais, mas é importante para as pessoas que estão ali. Porque, na verdade, esses esclarecimentos são para aqueles que estão exatamente trazendo essas opiniões equivocadas. Né? Então, nesse momento, né, trazer assim, as ideias, muitas palestras, com certeza, podem ter certeza que na próxima semana, nessa semana que a coisa está acontecendo, muitos centros espíritas vão exatamente tratar desse tema, desencarnes coletivos. Então, desencarne coletivo é uma outra, resgate coletivo é outra. Porque desencarne coletivo significa que todos desencarnaram daquela forma. Agora, resgate coletivo já é outra. Significa que eles estavam ali comprometidos com a mesma situação. Estavam? Nós não sabemos. Os espíritos nos passam que normalmente esses desencarnes coletivos acontecem por esse motivo. Mas não significa, como eu já até comentei sobre isso, não significa necessariamente que todos estavam vinculados na mesma situação. Muitas vezes a experiência de desencarnar daquela forma, naquele momento, foi aproveitada por outros espíritos que estavam ali. Né? Eu vi, né, a tragédia de Santa Maria e tal, né, que colocaram, né, que só para mostrar que é muito mais assim, aproveitando a situação sobre isso. Né? Mas, né, o que vale é a gente sempre ter esse cuidado de tratar, né, de buscar esse esclarecimento, de buscar essa serenidade e de ajudar com um pensamento otimista e não com um pensamento especulativo. Né? Violet, na verdade, assim, não é uma lucidez minha, né, é a lucidez que o Espiritismo proporciona. Né? Na verdade, a gente fala, ou tenta pelo menos compreender, reproduzir aquilo que a própria doutrina espírita fala. Né, que todos nós passaremos por esse processo coletivamente ou individualmente, mas a dor vai continuar. Certamente quando eu desencarnar, amigos e familiares com quem eu tenho afinidade, com quem nós trocamos sentimentos, vão sentir a mesma dor, da mesma forma como eu sentirei também, e aquela família não é diferente.
né? Mas assim, o equilíbrio, a serenidade é fundamental. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Foi esse mesmo, Brás, que o Francis comentou um pouco acima. Eu não conheço esse livro, não posso falar, não sei exatamente do que ele trata, porque se ele é um livro, por exemplo, que fala sobre a compreensão, sobre o equilíbrio, sobre vai nada, Juliana, sossega. Se ele fala sobre o entendimento dessa transformação que as leis naturais proporcionam e tudo mais, é algo que é positivo, é construtivo, mas eu não posso falar que eu não tenho essa compreensão, né? Mas certamente com esse título vai vender bastante, muita gente vai atrás para poder saber do que se trata, né? Mas assim, esse que é o fundamental, né? Levar esse nosso equilíbrio, levar esse nosso conhecimento aos espíritas que ainda se deixam levar pelas emoções, pelo impulso do acontecimento, tentar esclarecer aqueles que não são espíritas, mas têm uma afinidade com os princípios que o espiritismo estuda, e esclarecer aqueles que não são espíritas, porque a gente vê muita revolta na internet. As pessoas escrevem muito rápido e quando elas clicam, quando elas dão o enter para poder mandar uma mensagem, a coisa já foi, mas daqui a 2, 3 dias certamente elas não escreveriam a mesma coisa. Então a gente tem que desde o início começar a demonstrar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão, né? Na época em que teve aquele acidente da TAM aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, né, uma tragédia que aconteceu, ou quando aconteceu aquele avião da Gol que caiu lá na região centro-oeste, né? Centro-oeste norte ali, né, naquela queda, palestras foram feitas assim das mais variadas sobre esse tema, né? Palestras das mais diversas falaram sobre isso, né? Os centros espíritas, tudo quanto é lugar falando, mas cada um falando de uma coisa diferente, né? Algumas vezes, né, mudavam um pouco, davam uma opinião, ousavam inovar um pouquinho nessa palestra, e acabava sendo uma coisa mais perigosa, né? Então, falar de doutrina é principalmente falar de amor, falar de equilíbrio, fundamental. A Miriam colocou, né, a doutrina não consola porque dizemos que era para acontecer, né? Isso consola temporariamente, é preciso entender mesmo, refletir sobre a justiça. O entendimento, a fé raciocinada é que vai fazer a diferença. Conformação, você se conforma porque você não tem outra opção. Fazer o quê, né? Tem que ser assim. Isso é conformação. Compreensão eu compreendo o que aconteceu. Me machuca, me dói, mas eu compreendo. E eu sei que futuramente as coisas vão ser vistas de um modo diferente. Tá? Sabia que nós temos alguns amigos sim do norte do Paraná, né? Nós temos a nossa amiga Mazé, que não está aqui na sala também, né? Temos a Silca daquelas bandas, a Florzinha aquela de baixo, então temos uma galerinha aqui daquela região. Tá? Então é isso, né? Essa é a questão que eu tenho a colocar, né? A Val também lá de baixo. Então temos um pessoal, uns sulistas aqui também no nosso grupo, né? Então, de modo geral, Francis, né, eu acho que assim, né, é tudo aquilo que você disser, né, que seja sempre construtivo. Tudo aquilo que você tentar, mesmo que seja com boa vontade, muitas vezes a boa vontade não é acompanhada pela serenidade, né? Então tudo aquilo que a gente fizer, que seja sempre para tentar fazer com que as coisas sejam vistas de um modo natural, de um modo positivo, de um modo construtivo. Todas as nossas ações, não importa se é diante de uma tragédia, se é diante de um fato isolado, né? Como diz Joana de Ângeles, né, pelo caminho que você trilhar, sempre deixe flores para que as pessoas que vierem atrás de você sintam o perfume daquilo que você fez. Porque se você ficar jogando sujeira para trás, você sempre vai poluir o caminho das pessoas que estão à sua volta. E a gente sempre influencia as pessoas, mais ou menos, na nossa família, naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala. Cada vez que você lê uma mensagem numa rede social, aquela mensagem vai te trazer um impacto, né? Bom dia, assim. Vai te trazer um impacto. Você lê aquela mensagem, você vai pensar assim: poxa, que legal, que porcaria, como essa pessoa é idiota, que pessoa mais equilibrada, que isso, que aquilo. Você sempre vai ter uma opinião a respeito daquilo que você colocou. Então, toda vez que você postar alguma coisa, que seja sempre uma mensagem em que as pessoas vejam e se sintam bem por aquilo que você escreveu.
diante de uma situação como essa, principalmente é fundamental que a gente tenha muito cuidado para filtrar aquilo que a gente vai colocar. As pessoas revoltadas, né, tem que prender aqueles criminosos. Não é hora para isso. Não é hora, não é o lugar, e principalmente nós não temos autoridade para fazer isso. A própria sociedade já tem os seus mecanismos para poder analisar aquilo tudo. Não adianta, é sempre destrutivo, a gente sempre vai, né, dificultar cada vez mais aquele momento, né? A Tina colocou, né, uma espírita daqui, teve 2 filhos que desencarnaram em acidente automobilístico, queimados há pouco tempo, né, o esposo e a sogra dela, né? Olha que barro, né? Pois é, né, já não basta, né? Então a gente não tem ainda, a nossa mente não consegue ainda comportar um evento dessa natureza para tentar analisar os fatos. A gente não sabe ainda. Certamente ninguém vem aqui para o nosso mundo para ser um criminoso. E certamente ninguém vem aqui para o nosso mundo também na condição de vítima. Todas as vezes que nós reencarnamos nesse mundo é sempre com o objetivo de rever a nossa história e de refazer aquilo que nós não fizemos direito. Ninguém, um bebezinho que está nascendo agora, de olhinho verde, com aquela carinha de joelho, aquela coisa fofinha que a gente está olhando, esse espírito é um espírito devedor. Se não fosse devedor, ele não reencarnaria num mundo de provas e expiações. Todos nós estamos comprometidos com o nosso passado, sem exceção, salvo naturalmente aqueles missionários que vieram apenas para poder transformar o nosso mundo. Todos vieram comprometidos. Então não pensemos que são vítimas, que são coitadinhos e tal. Todos que nascem aqui já são vistos dessa forma, né? A mesma coisa, pois é, né? A Vaninha está lembrando aqui, né, do rapaz que acionou ali aquele sinalizador no momento da festa. Imagina ele como está, a família dele, de saber que para fazer uma festa sem querer, sem intenção, agiu de uma forma talvez inconsequente, não viu, mas imagina ele, responsável por tudo isso que aconteceu, a família dele vendo, foi meu filho que fez aquilo. Isso a gente não pensa também. E ainda perdeu o colega de grupo, né, que era ali o tocador de gaita, né? O rapaz que estava ali com a sanfona e tudo mais. Você imagina assim, você olha e fala assim, meu Deus do céu, fui eu que fiz isso. Eu não tive intenção, por favor, a culpa que ele vai carregar por aquilo que ele fez. Como será a próxima festa, se é que ele vai conseguir fazer isso? Então olha quantas coisas estão envolvidas, quantos eventos estão acontecendo, quantos eventos estão encadeados naquele momento, né? Quantos compromissos foram assumidos, quantos compromissos foram resolvidos nesse processo todo, e quem somos nós para fazer um julgamento daquilo tudo? Então é isso, meus amigos. A gente vai, né, deixar aqui, né? Pois é, exatamente, né, o Francis, né, o rapaz que desencarnou também. Então pensemos sempre assim, né? Sempre demos a nossa contribuição para que as coisas fiquem melhores. Bom, meus amigos, né, no final das contas a gente deixou aqui o nosso estudo, né, baseado nos comentários, né, desse evento, e que essa compreensão que a gente tem hoje, ela vai servir para nós em outros momentos também. Podem aguardar. Esse não foi o primeiro e não vai ser o último evento dessa natureza, né? Nós teremos infelizmente outras situações assim, nós teremos logo secas que vão chegar, nós teremos ali chuvas que vão acontecer, nós teremos navios que vão virar, né? Nós tivemos ali aquele navio na Itália que tombou, e pessoas desencarnaram naquele lugar, que foram ali para se divertir. Vamos aguardar os próximos eventos, né? E o Costa Concórdia, né, Florzinha? Então estava todo mundo ali à vontade, aquela coisa toda. De repente o navio tombou, algumas pessoas saíram, outras desencarnaram. Imagina o comandante daquele navio também, que hoje está sendo preso, está sendo julgado, está sendo condenado pela sociedade toda. Imagina ele, a família dele, fazer assim, ele era o comandante daquele navio, por causa dele aquele navio tombou, por causa dele pessoas desencarnaram. A culpa que vai consumir essas pessoas durante tanto tempo, e como será? Pois é, né, Miriam? Encontrar culpado sempre consola, só que não consola, né? A gente tem que pensar no culpado também, a solidariedade para com o culpado, principalmente. Tem um rapaz que deu a sua cadeira para um se salvar e ele morreu, né? Pois é. Então, evitemos julgamento, né? Pensemos sempre com solidariedade. Vamos pensar assim, né, como a gente fala para as crianças em evangelização,
Tudo aquilo que você pensa, né, é como se fosse uma luz no seu coração que emite uma cor específica. Quanto mais escura é essa cor, pior você está pensando. Né? Então, né, sempre pensar. E se estivesse falando com essa molecada toda, né, que o pensamento que você emite tem que ser sempre aquele que vai irradiar uma dor, uma cor, que seja aquela cor prateada, dourada, bem radiante, bem bonita. Né, evitar assim cada vez que você faz uma crítica, essa cor vai ficando mais escura no seu coração. Daqui a pouco você está emitindo aquela luz vermelha escura, assim, mostrando aquela raiva, aquela coisa toda. Façamos diferentes. Né, Natasha colocou, né? Bom dia, Natasha. Né, seria muito importante também não dar muito espaço para os que não são especialistas em segurança ficarem especulando de como a tragédia poderia ser evitada. É lamentável como essas situações todos se julgam especialistas. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais a gente procura, mais pessoas vão dar opinião. Se a gente tem ali aquele entendimento de que essas opiniões não vão mudar o fato, a gente não alimenta, não dá ibope para isso. Isso vai ser falado, vai ser especulado. Hoje pela manhã falou de várias casas de shows que demonstraram que tiveram um acidente, pessoas que desencarnaram, aquela coisa. Então, quando acontece uma coisa, se uma criança desencarna em virtude de um ataque de cachorro, aí começa um cachorro em Manaus, um cachorro lá na Paraíba, um cachorro no Rio Grande do Sul, começa a mostrar. Então isso tudo é mídia. A nossa mídia ainda é muito imperfeita, ela é muito egoísta. Quanto mais desgraça ela mostra, mais ibope ela tem. Quanto mais ibope ela tem, mais dinheiro ela ganha. Só que as vítimas disso tudo são aqueles que assistem. São aqueles que se deixam influenciar por essa mídia especulativa, essa mídia egoísta. Façamos a nossa parte, alimentando os corações com esperança, com equilíbrio, com caridade e com amor principalmente. A Miriam lembrou que nesse caso o governador se posicionou bem, que era hora de cuidar das pessoas e não de fazer acusações desresponsáveis. Tudo vai acontecer no momento certo e ele certamente foi muito sereno nesse sentido. Meus amigos, vamos encerrar então nosso estudo de hoje, nosso bate-papo, né? Que se refere ao Pautalk mesmo, mas é Pautalk, jornais, televisão, revista, no ponto de ônibus, no consultório médico, na próxima boate que as pessoas forem. Isso vai acontecer o tempo todo. Né? Isso vai acontecer o tempo todo. Né? Então a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje. Então, né, nós não tivemos estudo, na verdade, né? A gente conversou um pouquinho sobre esse evento que aconteceu. E a gente guarda a lição dessa experiência para fazer com que o nosso mundo fique melhor com a nossa contribuição. Tá certo? Então eu espero que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né, que aquilo que a gente conversou tenha trazido um pouco de esclarecimento para nós, tenha trazido um pouco de tranquilidade diante desse momento, né, mas principalmente nos mobilizarmos para que sejamos aqueles referenciais de uma palavra mais elevada, de uma palavra mais positiva a respeito dessas grandes tragédias, todo esse sofrimento que aconteceu. Né? Então aprendamos com essa experiência que a gente vivenciou hoje. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar aqui os nossos recadinhos, e a partir